Olá, Degustar a Vida, Rodrigo Cupelli, biólogo com mestrado em educação. Lixo invisível. Já voltamos. Vou degustar a vida agora com o Rodrigo Cupelli, que é biólogo com mestrado em educação. E educar faz parte desse processo do mundo, né? Principalmente esse processo de salvar o planeta com tanto lixo existente. Porque o tema de hoje, Rodrigo, é lixo invisível. Tem muito lixo aí, não tem? Bom, Marcela, tem, né? Eu acho que esse é um dos pontos que nos faz refletir bastante no nosso cotidiano, né? Com certeza tem muita pessoa que está tomando consciência desse assunto. Eu acho que a mídia tem tratado, inclusive telenovelas, né? A última que a gente teve aí abordou aquela questão do lixão, né? E da problemática que envolve não só a questão ambiental, mas também a questão social. Sim, e do preconceito do lixão. Sim. Eu acho que isso até foi negativo. Eu acho que as pessoas têm no imaginário de que quem está envolvido com lixo ou no lixão é aquela população marginalizada e que está envolvida às vezes com crime ou com coisas no tipo, né? E a experiência mostra que não, né? Que essas pessoas que estão ali sobrevivendo, vamos dizer assim, do lixo, ou para usar um termo mais técnico, dos resíduos sólidos, são pessoas idôneas, né? São pessoas trabalhadoras que trabalham muito, por sinal, e que por uma condição de vida, né, de existência, tem que fazer isso para sobreviver. Foi a primeira oportunidade lhe dada, né? Sim, exatamente. É claro que não é a condição ideal de uma pessoa viver, né? Então a gente tem que pontuar algumas coisas quando a gente fala disso, inclusive do trabalho cooperativado, de catadores. Porque tem pessoas trabalhando aí desvalorizadas. Exatamente, né? Inclusive esses dias foi dia do lixeiro, ninguém lembrou. Dia do médico, todo mundo lembrou. Do lixeiro também foi quase próximo. E cadê a valorização? Inclusive porque aquele cara corre, exatamente, acerta muito bem. Já me fizeram uma correlação dele até com jogador de futebol, porque eles correm atrás do caminhão. Tem que mirar, tem que selecionar, tem que jogar. E o salário é muito diferente. Isso que a gente está falando aí no caso dos contratados, né? Por uma empresa de limpeza pública, por assim dizer, ainda né? Tem o trabalho, ainda tem contratação. Que ainda está com a carteira assinada ali e tal. E tem uma outra parcela da população que nem isso tem, né? Que aí são mesmo os catadores de material reciclável, que são uma parcela da população aí em vulnerabilidade social. E que, na verdade, fazem um trabalho muito importante dentro das cidades, né? Tem um trabalho que muitas vezes não é reconhecido, como a gente tem falado agora. Por quê? Porque a nossa relação com o lixo ela é muito interessante. Né? Vamos abordar esse assunto. Isso aí. Vamos trazer mais para o nosso lado pessoal, depois a gente desenvolve essa ideia aí do social. O que acontece? A gente tem, a todo momento a gente produz lixo, tá? Ninguém está livre de produção de lixo. Só que a gente não presta muita atenção nesse lixo que a gente está produzindo, né, no nosso dia a dia. Porque, por exemplo, a gente quer comer lá a barrinha de cereal, então a gente quer a barrinha de cereal, a gente não quer aquela embalagem metalizada. Ninguém está comendo a embalagem. Ninguém está comendo a embalagem, a gente quer a banana, não a casca da banana. A gente quer o quê? A gente quer o acordo, a gente quer o virtual, mas a gente não quer a carcaça, né? A gente não se interessa muito por aquilo que sobra, na verdade. Porque a gente acha que aquilo vai tomar o seu destino e vai desaparecer das nossas vistas. Não pois bem assim, né? Pois é, e ainda tem alguns e algumas que dizem assim, eu vou jogar aqui porque alguém pega, ou enfim, não tem essa consciência. Eu já escutei gente jogando latinha no chão porque vai passar, o catador vai pegar. Respirei, não é bem assim, ainda isento dele porque acha que o lixo desaparece, não. Sim, exatamente.
Então, essa questão do lixo invisível, né? Que reflete também um pouco da nossa cultura ou da nossa maneira de viver hoje. Né? Uma cultura mais individualista, mais voltada um pouco à competição. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma importância relativa com o que nos é diferente ou com aquilo que nos é de certa forma, indiferente. Tá? No certo sentido de dizer assim, bom, eu não me preocupo com isso porque isso não me interessa mais ou não precisa fazer mais parte da minha vida. Né? É esse tipo de indiferença. E isso acaba, nas relações sociais, dizendo um pouco de como a gente lida com o que é diferente ou do que não nos é importante. Isso tem a ver com a cadeia da produção do lixo também, tá? No sentido de que nós não paramos muito para pensar se o que eu estou descartando ele vai ter um destino correto, se vai ter um destino adequado, ou se tem alguém que se preocupa com isso e que também sobrevive desse resíduo que para mim já não tem mais serventia. Tá? Então eu acho que esse é um dos pontos principais aí nessa questão da invisibilidade do lixo, que acaba refletindo um pouco da invisibilidade de alguns seres humanos também. Nessa questão. Falta de consciência total, né? Na verdade, a gente não faz de propósito. Eu digo que assim, é um processo que a gente não reflete muito. Porque a gente está acostumado no nosso ritmo de vida, ao nosso trabalho. Induzido também, né? Induzido por uma série de questões. Né? Tanto da mídia, mas também não só. A questão de educação, que vem de berço. É um processo um pouco complexo, mas a questão do lixo envolve tudo isso. Achou que a Terra não tinha fim, né? Que podia gastar tudo e pegar tudo e gastar tudo que tem fim. É uma questão do consumismo daí, né? Que também... Que é uma outra parte, né? Exatamente. Mas eu acho que só pra gente aprofundar um pouco esse raciocínio do lixo, eu acho que é interessante a gente pontuar. Primeiro, se isso realmente tem importância para mim, né? Será que eu já tomei uma certa consciência de que não dá para mais ser como era antes? Ou será que as coisas devem ou não continuar da maneira que estão? Qual é o meu papel de cidadão nessa questão? Porque hoje está muito claro que a gente tem um papel de consumidor, né? Quer dizer, as empresas estão aí, a gente a todo momento é chamado a consumir, a ter produtos, esse valor muito intrínseco aí nosso de a todo momento temos que ter alguma coisa para provar que somos alguma coisa. Ter e ser. Ter e ser, eis a questão. Na verdade, esse é o cerne dessa questão. Né? Quais os valores estão postos na sociedade de hoje que me faz ter mais ou menos preocupação com o lixo ou com a vida social ou com a questão ambiental de forma geral. É claro que ninguém vai deixar de consumir, né? Mas esse consumo ele tem que ser cada vez mais consciente, levando em consideração a cadeia produtiva, desde que o produto sai da fábrica ou de algum lugar e até onde ele vai. Né? Qual o impacto que vai ser isso ao longo, desde o consumo até o descarte, né? E onde que isso vai dar? Meu bloco já foi ajustando, né? Porque tem muito lixo no ar. Exatamente. Eu vou precisar de um intervalo e depois eu quero a problemática. Eu quero o que está acontecendo de ruim para as pessoas em casa tomarem consciência desse assunto. Já voltamos. De volta Degustando a Vida com Rodrigo Copelli, biólogo. E o tema de hoje é o lixo
que é mais que visível. Ele não é invisível não, ele é visível. Ele é visível. Mas para muitas pessoas ele é... Passa despercebido. Invisível. Exatamente. Mas é uma problemática. É uma problemática, a gente tem que abordar, acho que essa questão numérica, né? Ok. Vamos falar um pouquinho. Por exemplo, no mundo de hoje, se a gente pensar só hoje, já foram produzidos aí 3,5 milhões de toneladas de lixo no mundo. Peraí, olha quem tá em casa. 3,5 milhões De toneladas. toneladas por dia de lixo, não, resíduos De resíduos sólidos, né? Vamos usar o Aquilo termo que é técnico. Rejeito para mim, Pode ser aproveitado por outra pessoa. ou por um outra processo, organização, por uma indústria, exatamente. Ok, rejeito para mim. Rejeito para mim, lixo no para mim, né? Brasil? Pode ser. No Brasil, aí a gente tem em média a estimativa de uma produção de 160 mil toneladas por dia. Tá? Mas eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação entre o que são os resíduos da indústria, da agricultura e do agronegócio, Claro, da mineração. E aí sobra aí pra gente esses resíduos urbanos que a gente está tratando aqui, né? Aquele que eu gero, que você gera, que todos nós geramos em casa. Ele fica aí em torno de 3 a 4% desse montante que a gente está falando. Se a gente pensar, a indústria, então, aí tem uma grande responsabilidade. Tem. Mas a indústria tem responsabilidade porque nós somos consumidores. Também tem esse ponto, né? Tá. Todo mundo aqui, eu acho que a maioria das pessoas aqui vão comer carne ou vão comer coisas que vêm da agricultura, enfim, e da indústria. É claro que, assim, existe uma diferença também entre os países. Países mais industrializados da Europa ou até mesmo Estados Unidos, eles vão ter uma produção de resíduos mais voltada para embalagens, né, que são mais passíveis de reciclagem. Okay. A gente tem uma produção aqui no Brasil muito mais de resíduos orgânicos, né, que são aqueles que poderiam ter um tratamento de compostagem. Nós desperdiçamos muito, porque nós somos um país de muita fartura. Exatamente. Ninguém bota a mão na cabeça, nem na consciência. Né? Nós, como nutricionistas, profissionais da saúde, ficamos doidos com isso. É muito desperdício de alimento com o povo passando fome. Exatamente, essa é uma outra problemática que a gente podia abordar assim em outro momento, mas também reflete essa questão do descarte. Okay. Né? Então a gente joga muita coisa no lixo que poderia ter um aproveitamento para a produção de adubos, por exemplo, e tal. Okay. Então, assim, na cadeia produtiva a gente descarta muita coisa. Parte dessas coisas poderiam ser reaproveitadas como são, né? Então existe hoje a reciclagem, eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente tem que falar aqui. Por quê? Se esse resíduo não é reciclável, né, a gente está perdendo o insumo daquele produto, ou está perdendo o alumínio, ou está perdendo a sílica, ou está perdendo o petróleo, né? Exatamente, né, que vem de recursos não renováveis, quer dizer, o plástico, o papel que vem da celulose, o plástico, no caso do refinamento de petróleo, a latinha da cerveja, do refrigerante. Então, se esses materiais seguem simplesmente para o aterro sanitário, ou como na maioria das cidades do Brasil, para um lixão a céu aberto, quer dizer, a gente vai estar impactando demais o meio ambiente e ainda não reaproveitando esses materiais para a produção de novos produtos. Então, por isso que é extremamente importante a gente começar a praticar a coleta seletiva no nosso dia a dia. Né? Separar aquilo que pode daquilo que não pode ser reciclado e encaminhar então esses produtos de preferência para uma cooperativa de catadores para que se tome o destino correto. Não é só tirar da porta da minha casa, colocar na minha lixeira e está tudo resolvido. Exatamente. Não é bem assim. Você tem um exemplo de vida disso, né? Tem. Então, como que eu faço? Você leva até no lugar de destino. Sim, exatamente. Aqui a gente conta então com as cooperativas de catadores, né? Então eu separo os meus resíduos durante a semana, o lixo seco, que são os recicláveis, do lixo orgânico, né? Então, o lixo orgânico eu destino na lixeira comum lá do prédio, mas os materiais recicláveis eu separo, guardo, né? Acondiciono eles limpos e uma vez por semana então eu levo até a cooperativa de catador mais próxima lá de casa. Exemplo, gente, exemplo! Quem em casa é exemplo?
Mas as pessoas podem fazer isso em casa também, não necessariamente levando para a cooperativa. É só combinar aí com catadores que estão na cidade uma maneira deles estarem recolhendo esse resíduo, né, na sua casa. Ou se mora em condomínio, em prédio, combina isso com o síndico, né? Começa a praticar efetivamente a coleta seletiva, que você já vai estar fazendo um grande benefício aí para o planeta. Bom, né? Excelente. Vamos ver se começa, né? Vamos ver se começa. Porque o invisível não é visível. É visível e principalmente impactante, né? A gente tem que pontuar isso. A má administração dos resíduos, ela gera muito impacto. Por exemplo, a produção de metano em lixões a céu aberto, ela impacta muito mais, né? O efeito do metano que é liberado em lixões, ele é muito mais impactante para as mudanças climáticas e aquecimento global do que o CO2, por exemplo. Né? Esse gás metano, ele é muito mais impactante. E da onde que ele sai? Ali do lixão, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa preocupação. Se a gente quer realmente ter um planeta saudável, se a gente quer degustar a vida com saúde, com qualidade de vida, a gente tem que cuidar dos nossos resíduos. A gente é corresponsável. Eu não digo que a gente é responsável por tudo, né? A prefeitura tem que fazer a parte dela, as empresas têm que fazer a parte delas, mas a gente também tem que fazer. Excelente. Eu preciso de mais um intervalo. Antes de fechar, uma dica do Degustar Saúde. Já voltamos. Estamos degustando Neilane Dutra, cirurgia plástica, e a dica de hoje: após um câncer de mama, pode ser indicada a cirurgia plástica para a reconstrução delas? Sim, a reconstrução de mama após câncer de mama pode ser feita de duas maneiras, imediata ou após algum tempo depois do tratamento, né? Terminados os ciclos de quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Quem vai definir o melhor momento de reconstruir a mama não é o cirurgião plástico nem a paciente, é o oncologista que fez a cirurgia e que está acompanhando a paciente. Então, existem várias maneiras de reconstruir. Pode-se utilizar o que a gente chama de expansores de pele e tecido, que são bolsas colocadas embaixo do tecido, que fica, né? Esse tecido é expandido e depois coloca-se uma prótese. Ou já é um expansor com silicone, que já vai ser a prótese definitiva no futuro. Ou pode-se rodar retalhos, que nós chamamos, que é rodar tecido de uma determinada parte do corpo para a mama. Abdômen para a mama, dorso para a mama, com o objetivo de conseguir o volume. Findado esse processo, que é a primeira etapa da reconstrução, você vai partir para a segunda etapa da reconstrução, que é a elevação da mama contralateral para tentar deixar mais harmonioso essa questão de tamanho, deixar mais simétrico. E aí o terceiro tempo seria a reconstrução realmente da areola do mamilo, se essa tivesse sido retirada. A reconstrução da areola e mamilo pode ser feita através de enxertos de pele. A gente pode tirar enxertos de regiões mais escuras, como região ali inguinal, onde a pele é um pouco mais escura, para poder simetrizar em relação à outra mama. E pode ser feita até mesmo tatuagem, também dá um resultado interessante. Ficar sem a mama realmente é difícil. Então a reconstrução está aí para deixar as mulheres felizes novamente. Felizes de volta. Muito obrigada pela dica, Neilane. Nosso último bloco de Degustar a Vida. De volta, Rodrigo Cupelli, com o lixo que era invisível. Tornou-se visível e problemático. Muito visível e impactante. E agora vamos para soluções também, né? Já apontamos algumas. Então, os caminhos a seguir são as melhorias. As melhorias. E o que vamos fazer para isso?
Bom, a gente já falou da importância de praticar a coleta seletiva e de destinar isso junto às cooperativas de catadores. E eu acho que é importante a gente falar também dos resíduos especiais. O que eu faço com a pilha, a bateria, celular, remédio vencido? As pessoas falam, jogo isso, não jogo isso? Não jogue no lixo comum. Essa é a primeira dica, né? É igual um resíduo hospitalar também, Exatamente, que é administrado pelo hospital, mas como que a gente administra os nossos resíduos, né, lá em casa, esses resíduos especiais? Bom, hoje em dia já está em vigor uma lei, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, né, que já tem um plano, inclusive. E aí, nesse plano da lei, existe uma coisa que se chama logística reversa. Ou seja, as empresas que fabricam esses materiais junto com os comerciantes, eles têm que pegar de volta. Então, né? Vai e tem que saber volta. O destino. Tem que saber o Tinha destino. que ter um chip ali, viu? O Isso. chip para mensurar e puxar de volta. Então, como que a gente faz? Tem que procurar quem comercializa, né? Ou seja, comprei a pilha lá no mercado. Não precisa ser no mesmo mercado que comprou, mas se aquele mercado vende pilha, ele tem que receber de volta. Mesma coisa com as lâmpadas fluorescentes, lâmpadas incandescentes. As farmácias recebem medicamentos vencidos. Postos de saúde também podem fazer isso. Tá? É bom dar uma perguntada antes, liga e pergunta para não perder a viagem, né? Mesma coisa com celular, bateria. As lojas que comercializam celulares, elas têm que estar aptas a receber eles de volta. E com esse consumo, que é o melhor celular sempre. Exatamente, assim como laptop, televisores, né? Tudo isso. Notebook, computador, televisão. Tem que estar voltando agora para as lojas e as lojas encaminham então para esses fabricantes para que eles façam a reciclagem, o reaproveitamento desse material, que tem muita coisa ali que pode virar outra coisa, né? Opa, então a palavra-chave é logística reversa. Logística reversa. Invisível virou visível com destino. Com o destino correto. Você falou de um autor também que fez uma abordagem interessante. Eu acho que é legal para a gente fazer uma síntese quando a gente toca nessa questão dos valores, né? Que valores que estão postos hoje na sociedade que a gente pode refletir para degustar melhor a vida. Vamos colocar nesse sentido. Então, o autor chama-se Zygmunt Bauman, ele é uma referência hoje, um sociólogo de referência para muitos pesquisadores da área de humanas, e ele tem três metáforas aí que a gente pode adotar. Três personagens, né? Vamos por assim dizer. Que é o turista, né? O peregrino e os invisíveis. Vou colocar assim. Então, o que são, para o Zygmunt Bauman, o que são os turistas? São aquelas pessoas que estão a todo momento só querendo a parte celebratória da vida, né? Aproveitar o suprassumo, querem sempre os melhores momentos, não se importam muito com o ambiente, é um carpe diem ao contrário, por assim dizer, né? Tudo bem ser turista, acho que todo mundo gosta de viajar, mas qual que é a característica do turista? Ele não pertence àquele local. Então ele não está muito sabendo das regras, ele quer só aproveitar a paisagem bonita, só quer ficar ali no bom e no melhor, né? Sem se envolver muito. Exatamente, não pertencer. Não se envolve, não então se envolve, ele só vai lá, toma, bebe, come, joga. Isso, exatamente. Seria o perfil do turista, né? Não criticando o turismo em si, mas esse perfil do utilitarismo, na verdade. Não pertencer à situação e só do aproveitar. Utilitarismo, exatamente. Por outro lado, a gente tem o perfil do peregrino. Quem é esse personagem? O peregrino, por excelência, é aquela pessoa que reflete e que pertence a um local. Ele não vai deixar de aproveitar as coisas boas, mas ele sabe valorizar, né, o que aquele local tem de bom, mas também dá a sua contrapartida. Né? O que eu vou deixar para esse mundo? O que eu vou deixar para esse planeta? Para essas pessoas que eu me relaciono? Que mundo é esse que eu quero? Para o meu filho, para os nossos netos. Para os meus amigos e para a população de modo geral, né? Eu acho que a gente tem que deixar um pouco de lado esse individualismo. A nossa casa maior de todas, que é o planeta Terra. A nossa Pachamama, ou Gaia, né? Isso! É isso mesmo. O peregrino, ele tem essa preocupação, né? De que planeta que eu quero deixar, né? E claro, aproveitar as coisas boas, mas tendo essa consciência. Então esse aí é degustar. É o degustar. O peregrino, ele sabe degustar a vida. E aí nós temos esse lado dos invisíveis, que é aquela parcela da população que está do outro lado desse consumismo, né, dessa degradação, e que acaba sofrendo diretamente os impactos negativos disso. Né? É bem triste a realidade de algumas pessoas no mundo hoje, como a gente bem sabe. Né? Então, ter
ter essa preocupação também de olhar para esse outro lado, né, da questão. Se a gente tem a oportunidade de saber e de ter coisas, por que não usar essa nossa sabedoria e esses nossos recursos para ajudar o próximo, né? Eu acho que isso seria fantástico. Excelente, viu? Muito obrigada por um lixo que já dizemos, não é invisível, ele é visível, impactante, mas eu preciso fechar nosso Degustar a Vida. Te agradeço muito, Rodrigo. Muito obrigado. Mas antes de fechar, nossa pergunta-chave, já que você ensinou quem é peregrino, quem é invisível, quem é turista, o que é Degustar a Vida para você? Bom, para mim, degustar a vida é a gente estar conectado com o presente. A gente fala muito em futuro, mas a gente tem que estar presente nas nossas ações, a gente tem que ter comprometimento com o nosso discurso, né, na nossa vida, coerência. Para mim, degustar a vida é isso, é saber aproveitar o que existe, mas também saber das nossas responsabilidades e tomar partido aí nas soluções. Obrigada, Rodrigo. Ele disse, degustar a vida é o presente e um presente. Exatamente. Que seja um presente para vocês aí em casa. Degustar a Vida agradece a oportunidade, espera vocês na próxima semana. Muito obrigada.